O zumbido persistente é ensurdecedor, quase tanto quanto o som da explosão que ecoou apenas alguns segundos antes. O detetive observa ao redor, tentando ver através da poeira que dificulta sua visão. Outras figuras cambaleiam, confusas. Outros estão paralisados de medo ou tentam recuperar a audição, temendo terem ficado permanentemente surdos pela explosão. Um ou dois se levantam cambaleando dos destroços e fogem o mais rápido que seus tornozelos torcidos permitem, enquanto o restante não consegue se mover sem ajuda. As equipes de bombeiros e ambulâncias chegam rapidamente, retiram escombros e socorrem os feridos. O detetive senta em um bloco de concreto e espera que atendam os outros antes dele. Ele ainda está com a saúde intacta, o que já é mais do que se pode dizer de muitos. Ele observa a área e a bagunça de destroços e destruição. Ele sente seu cérebro já buscando padrões nos escombros. Seus olhos percorrem os rostos empoeirados e atônitos das pessoas atendidas pelos paramédicos, reconhecendo mentalmente quem viu antes da explosão. Ele reconstitui uma lista a partir de alguns segundos de relances, tentando descobrir qual deles causou a explosão. Qualquer rosto que estivesse faltando entre os que ele tinha visto quando entrou na cafeteria naquela manhã, provavelmente era o de quem fez isso. O detetive murmura que nunca consegue tomar seu cafezinho da manhã. Poucos dias se passam até que a próxima explosão seja noticiada, desta vez em um apartamento. Felizmente, só uma pessoa estava em casa e ninguém nas casas vizinhas se feriu. O detetive é um dos primeiros a chegar ao local, atravessando a cidade às pressas para ver o local da explosão. Da última vez, seus ouvidos zuniam tanto que o choque de estar tão perto embaralhou todos os sentidos que ele aprimorou em décadas de trabalho. Hoje, ele quer uma visão mais clara. Ele desanima ao ver o esquadrão antibombas já lá. O detetive ironiza: como poderiam ser um bom esquadrão antibombas se chegaram só após a explosão? Ainda assim, isso não o desanima. Ele marcha até a fita de isolamento pendurada em forma de cruz na porta, com a metade inferior do que costumava ser uma porta mal se segurando nas dobradiças. Isolar a área dificilmente vai deter um homem da lei. O detetive mostra seu distintivo para o policial novato que está de guarda quando ele protesta, dizendo ao policial mais jovem para deixá-lo passar. O policial informa que só poderá liberar a entrada após o esquadrão antibombas reunir todas as evidências necessárias. O detetive olha pela porta vazia e faz outra pergunta ríspida ao policial. Quem é o homem já autorizado a entrar? Uma pessoa está entre os destroços do apartamento, suas roupas mostram que não pertence à equipe antibombas. Ele observa o quarto destruído, com expressão de desamparo, enquanto a equipe antibombas coleta evidências. O policial explica, com as poucas informações que tem, que o homem misterioso é um consultor especializado. Ele chegou com uma autorização muito superior à já vista pelo policial, que soube que interferir com esse homem seria crime mais grave que um delito grave. O policial deixou ele passar sem perguntas, pois não tinha autoridade para agir. O detetive passa apressado, barrado pela mão do policial, ao tentar entrar no apartamento destruído. Ele para antes do cordão de isolamento e chama o consultor, perguntando o que está acontecendo. 2 explosões na mesma semana dificilmente é algo normal. O consultor nem olha para o detetive, apenas deixa suas perguntas no ar, como partículas de poeira captando a luz do sol no apartamento. O detetive é avisado pelo chefe ao voltar à delegacia, que recebeu uma ligação de alguém importante sem revelar quem ligou. Ao notar o nervosismo do ex-parceiro, o detetive o pressiona por mais detalhes sobre quem assumiu a investigação. Como um consultor externo possui essa autorização? Ele era um agente federal? Alguém acima disso nas forças de segurança? CIA, NSA, Pentágono. Cada pergunta não traz resposta, só deixa o chefe ainda mais agitado, quase a ponto de explodir. O detetive deixa o assunto, mas não pretende esquecê-lo. Menos de um dia depois, mais uma explosão sacode a cidade. Desta vez, ocorreu no térreo de um prédio comercial, quebrando uma janela, mas felizmente sem causar maiores danos. E o detetive está preparado desta vez. Sentado em seu carro esperando, ele corre até o local, chegando antes mesmo dos primeiros socorristas. Mas ele não sai do carro para ser o primeiro a olhar. Em vez disso, espera, observando enquanto policiais, paramédicos e bombeiros chegam. A equipe antibombas chega pouco depois, e como esperado, com eles está o consultor. De longe, o detetive observa, tem algo estranho naquele homem. Ele está calmo demais, como se tudo isso fosse algo comum para ele. Mas é mais do que isso. O consultor parece quase triste.
como se ele já tivesse visto isso antes e ficasse desolado por acontecer de novo. O detetive espera. Liberar o local leva horas, e mais alguns policiais de patrulha ficam de guarda para manter os civis afastados do local da explosão. O tempo todo, os olhos do detetive ficam fixos no consultor. Ele quer saber para onde vai, para poder seguir. Ele segue o consultor ao sair, mantendo distância para não chamar atenção. Ele só precisa esperar a multidão diminuir ou o consultor ir para um lugar mais calmo, como um beco. Ao ver seu alvo atravessando a multidão em direção a uma rua estreita e tranquila, o detetive aproveita a oportunidade e se esquiva entre os pedestres que vêm em sua direção. Ele vira a esquina e dá de cara com o consultor. O outro homem para, reconhecendo o rosto do detetive após uma fração de segundo, e então se vira para correr. O detetive corre atrás dele o mais rápido que suas pernas permitem, com as pontas dos dedos alcançando o casaco do consultor. Ele o agarra e faz o consultor tropeçar. Ele ameaça o detetive, dizendo que ele nunca sairá da prisão por tentar interferir. Então o detetive retruca. Se for esse o caso, então o consultor pode muito bem se explicar. Afinal, se ele for preso, o detetive dificilmente poderá contar para alguém. Por um momento, o consultor realmente parece considerar a ideia. Então ele se apresenta com o nome de Tarrant. Quando o detetive pergunta o motivo das explosões na cidade, Tarrant responde diretamente. Chocolate quente. Poucos detetives considerariam chocolate quente como causa de morte. Talvez se estivesse envenenado ou escaldante demais. Mesmo os melhores analistas forenses do mundo provavelmente ririam dessa possibilidade. Mas, por outro lado, na área deles, eles nunca precisam lidar com o anômalo. Existem especialistas para casos assim. SCP-5073 não é, ao que parece, uma substância altamente venenosa ou uma falha existencial causada por algum louco manipulador da realidade. No entanto, é chocolate quente. Até onde se pode perceber, não há absolutamente nada que o diferencie de uma bebida comum à base de cacau em pó, exceto pelo efeito que causa nas pessoas. Nada diferencia o SCP-5073 do chocolate quente normal, o que não poderia ser mais preciso, já que até mesmo a embalagem que contém essa bebida extremamente quente parece se assemelhar à de marcas legítimas. Os pacotes com a mistura anômala de chocolate quente em pó parecem ter sido distribuídos entre marcas populares, possivelmente para enganar consumidores, com consequências fatais. Alguns pacotes chegaram a ser encontrados sendo vendidos dentro de caixas que continham outros pacotes de marcas legítimas de chocolate quente. Normalmente, um pacote é vendido junto com outros que são seguros para o consumo humano. A Fundação ainda trabalha para rastrear isso na cadeia de distribuição. Ainda há inúmeros agentes atualmente infiltrados em várias empresas responsáveis pela fabricação de pós de chocolate quente e pelo envio desses produtos para pontos de venda. Atualmente, remessas contendo SCP-5073 só foram descobertas no hemisfério ocidental, em um padrão de distribuição de um pacote de SCP-5073 para cada 1 milhão de unidades de mistura de chocolate quente normal fabricadas. O pó em si também não apresenta nenhuma diferença óbvia ao ser observado, embora possa ser um pouco mais pegajoso e frequentemente gerar uma sensação levemente quente. Essas pequenas diferenças, no entanto, aparentemente conseguiram passar despercebidas por aqueles que consumiram SCP-5073 sem saber. Você precisa ser meio maníaco para tocar o pó do chocolate quente com as mãos. Use uma colher, seu bárbaro. O pó dentro do SCP-5073 é, até onde qualquer um pode perceber apenas olhando, idêntico ao cacau em pó de outras bebidas de chocolate. No entanto, quando examinado mais de perto em nível microscópico, há algumas irregularidades que o consumidor comum pode não perceber, mas um pesquisador da Fundação SCP perceberia. Em particular, os grânulos do SCP-5073 são surpreendentemente duráveis, o que implica que eles podem não ser realmente cacau, mas alguma outra substância que ainda não foi identificada. E mais uma vez, eles também parecem gerar um leve calor. O pó do SCP-5073 não reage da mesma forma que outros pós à base de cacau quando adicionado a líquidos. Enquanto normalmente o chocolate quente é feito para dissolver no leite ou na água, se você ainda não aprendeu a lição de antes, o SCP-5073 não faz isso. Em vez dos grânulos se dissolverem como você esperaria, eles permanecem juntos. Ficam suspensos sob a superfície do leite, mantendo o pó anômalo não dissolvido fora de vista. Enquanto submerso, SCP-5073 então exala um líquido que parece chocolate no cheiro, sabor e cor, aromatizando o leite e mudando sua cor de branco para marrom.
Isso resulta em uma bebida contendo SCP-5073 completamente idêntica a uma xícara típica de chocolate quente, até mesmo no sabor, que é indistinguível do original. Aqueles que consomem SCP-5073 não sofrem morte instantânea no momento em que tomam um gole. Quem toma uma boa xícara quentinha da bebida achocolatada anômala costuma gostar. Talvez até um pouco demais. Indivíduos que beberam SCP-5073 foram registrados como achando a bebida incomumente atraente, e frequentemente todos a descrevem de uma maneira estranhamente semelhante. As escolhas de adjetivos parecem sempre girar em torno de frases como a bebida ter uma explosão de doçura, uma explosão de sabor ou variações semelhantes dessa ideia. Isso também é sempre considerado um fator positivo, e aqueles que consumiram SCP-5073 nunca descrevem o sabor da bebida anômala como sendo forte ou excessivo demais, independentemente de gostarem ou não, normalmente de chocolate quente. Eles também relatam outro efeito colateral incomum, que é a necessidade compulsiva repentina de beber mais SCP-5073 após a primeira degustação. Análises feitas por pesquisadores da Fundação indicaram que não há propriedades viciantes inerentes ao pó, mas isso não impede que aqueles que o consumiram bebam o suficiente para usar todo o conteúdo de um pacote, mesmo que a quantidade seja suficiente para preparar várias xícaras. Depois, há os efeitos colaterais mais fatais. Normalmente ocorrendo em um intervalo de 2 a 3 horas após o consumo, uma pessoa que bebeu SCP-5073 inevitavelmente irá explodir. Não, isso não é um eufemismo nem uma tentativa de hipérbole. Eles vão, literalmente, detonar. Isso não é apenas chocolate quente, é chocolate quente explosivo. Segundo especialistas da Fundação, os testes indicam que a explosão acontece no sistema digestivo do sujeito afetado. Os grânulos de cacau que permanecem intactos quando uma pessoa bebe o chocolate quente infundido com SCP-5073 ficarão em suspensão no organismo. Esses grânulos ficarão em concentração acima do LEO, para poeira de cacau, sigla para limite explosivo inferior, que é a menor concentração de gás ou vapor capaz de explodir se inflamado. Isso torna a pessoa compreensivelmente volátil. Calor ou chama aberta pode inflamar a poeira de cacau e causar explosão. Certamente, porém, isso não é um grande problema, a menos que alguém seja um engolidor de fogo profissional de circo e esteja prestes a realizar seu ato altamente inflamável depois de uma caneca de SCP-5073 bem quente. Ou melhor, não seria um problema se houvesse como impedir que os grânulos inflamassem sozinhos. Mantendo-se acima do LEO, as partículas de SCP-5073 irão se esfregar umas nas outras dentro do estômago do indivíduo. Esses grânulos geram fricção intensa suficiente para se inflamarem. Quando isso acontece, uma explosão de poeira irrompe de dentro do indivíduo infeliz com força suficiente para despedaçar seu corpo. O resultado geralmente é bem bagunçado. Dada a enorme magnitude da explosão causada pelo SCP-5073, a detonação também pode representar um perigo potencial para quaisquer edifícios próximos ou outras infraestruturas, além de ameaçar a segurança de pessoas ao redor do indivíduo afetado. Melhor manter distância segura. Após examinar as consequências dessas explosões, as equipes forenses da Fundação SCP determinaram que o líquido doce produzido ao adicionar SCP-5073 ao leite é deixado entre os restos mortais do indivíduo falecido, já que a detonação geralmente ocorre antes da digestão completa. E, bem, tente digerir alguma coisa depois que seu estômago e o resto do seu corpo explodiram. No entanto, parece que depois que alguém que consumiu SCP-5073 morre de forma explosiva, qualquer pó restante desaparece por meios anômalos, assim como o pacote em que estava contido. Além disso, e talvez mais perturbador, grande parte da massa corporal do sujeito geralmente está ausente dos restos, mais do que seria esperado após uma explosão de poeira. Alguns pontos importantes para evitar o risco de beber acidentalmente o SCP-5073. Para começar, instâncias desse chocolate quente anômalo nunca serão encontradas com coberturas adicionais. Isso significa que qualquer coisa com marshmallows, chantilly, granulados de chocolate ou coloridos, biscoitos tipo Graham, ou uma combinação de tudo isso, se você for realmente extravagante, são consideradas seguras e recomendadas para beber. Em segundo lugar, SCP-5073 permanecerá inerte e não explosivo, a menos que seja misturado com leite. Combiná-lo com qualquer outro líquido não o tornará perigoso. Se você é intolerante à lactose, provavelmente está protegido contra a combustão súbita causada por chocolate quente.
Da mesma forma, se o pó do SCP-5073 for deixado como está, ou se por algum motivo insano alguém o ingerir puro, ele continuará inerte. Misturar o pó ao leite e ingerir é a única forma certa de garantir a detonação. Após descobrirem os efeitos desastrosos do SCP-5073, os analistas da Fundação passaram a monitorar de perto relatos de explosões humanas espontâneas ou pessoas que se acreditava terem morrido por uma detonação interna. A Fundação, então, enviará agentes para conduzir investigações secretas a fim de determinar se essas mortes têm ou não alguma ligação com o consumo do SCP-5073. Se confirmado que o chocolate quente explosivo causou alguma morte, a Fundação divulgará uma versão oficial adequada para manter o fato oculto do público. O número de mortes ocorridas durante um período censurado foi o que inicialmente chamou a atenção da Fundação para o SCP-5073. Seus agentes infiltrados nas forças de segurança e serviços de emergência notam relatos de pessoas explodindo e iniciam a investigação. A causa logo foi determinada como sendo chocolate quente anômalo. No entanto, em uma semana, as mortes associadas ao SCP-5073 pareceram cessar. Sem nenhum dos pós de cacau recuperados intactos, a Fundação considera o SCP-5073 neutralizado após 6 meses sem incidentes. Mas o pesquisador Terrence não está convencido. Em um registro informal de pesquisa, Terrence demonstra grande preocupação de que a situação persista. Atualmente, a única evidência física do SCP-5073 são pequenas quantidades de chocolate quente extremamente doce encontradas entre os cadáveres deixados por sua bebida balística. Ou melhor, os pedaços espalhados dos cadáveres. Embora seus colegas parecessem certos de ter resolvido o mistério do chocolate quente explosivo, Terrence seguia desconfiado. Com evidências forenses de explosão de poeira e relatos de testemunhas oculares de que SCP-5073 estava em pacotes iguais aos de marcas conhecidas, surgia a teoria de como as pessoas consumiam a bebida mortal sem saber. Segundo a teoria, um brincalhão anômalo desconhecido teria colocado pó de cacau autoinflamável no chocolate quente vendido nas lojas. Parece que foi feito para ser doce o bastante para garantir que a vítima bebesse até explodir. Os incidentes só cessaram porque o assassino brincalhão se cansou. No entanto, o pesquisador Tarrant insistia que essa teoria estava errada. Ele achava o método elaborado demais para eliminar pessoas por explosão, e a ideia de que eram ações de um brincalhão insano não fazia sentido. Embora soubesse que nem todas as anomalias seguem uma lógica, se alguém tivesse criado o SCP-5073, então isso precisaria fazer mais sentido. Pelo que o pesquisador observa, não faz sentido explodir pessoas por esse método. Com isso em mente, Tarrant começa a tirar suas conclusões sobre o chocolate quente explosivo. Ele notou discrepâncias na teoria da Fundação sobre um brincalhão. O pesquisador não entendia como essa pessoa ficou entediada e desistiu tão rápido. Se esse brincalhão temesse investigação da Fundação, provavelmente nem teria começado a explodir pessoas aleatoriamente. Tarrant questionou se outro fator externo causou a súbita parada das mortes explosivas. O mês que se seguiu à semana inicial dos incidentes do SCP-5073 foi incomumente quente para tão cedo no ano. Tempo mais quente faz menos pessoas tomarem chocolate quente, e Tarrant pensou que, se o criador do SCP-5073 buscasse atingir uma cota de vítimas, haveria menos oportunidade nesse clima. O desaparecimento dos pacotes também incomoda Tarrant. Se alguém pudesse sumir com evidências físicas facilmente, por que escolheria um método tão complexo para explodir pessoas? Falando em evidências físicas, por que não remover também os restos da vítima? É aí que Tarrant faz sua descoberta alarmante, algo que antes havia sido ocultado pelo quanto os corpos tinham sido despedaçados pelas explosões internas. Ele percebe que há mais carne e ossos faltando do que deveria, e o que restou tem pequenas marcas de mordida. Passou-se um ano antes que incidentes envolvendo explosões do SCP-5073 voltassem a acontecer. Apesar de várias vidas serem perdidas, a Fundação consegue recuperar amostras intactas do pó de chocolate quente anômalo para análise, com o pesquisador Tarrant liderando o estudo sobre o SCP-5073. Analistas da Fundação notam um aumento súbito de postagens semelhantes nas redes sociais vindas das áreas onde ocorrem as explosões mais recentes. Todas as postagens parecem girar em torno de avistamentos de pequenas aranhas marrons. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje.
Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-294, a máquina de café.